Nono ano do ensino fundamental, semana 4 da apostila 4. O mundo depois da Segunda Guerra Mundial. Nós vimos na semana 3, nós vimos na semana 2 esse desenrolar da Segunda Guerra Mundial, as batalhas, a violência extrema, os motivos que levaram o mundo a essa guerra. E o pós-guerra, o pós-1945, nós temos a proposta dessa semana sobre a criação da Organização das Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas ela vem de uma influência anterior, que é a Liga das Nações, que é uma tentativa de criar uma assembleia, uma reunião internacional ou supranacional, quer dizer, que estivesse acima dos interesses de nações, dos interesses de estados nacionais, uma organização mundial que pudesse dar conta dos problemas, dos conflitos, das diferenças culturais, políticas, econômicas, militares, religiosas entre povos. Então o mundo vive um processo até hoje de globalização acelerada, né? Os interesses que são tomados em certos lugares afetam todo o restante do planeta e cada vez mais rapidamente. E a Organização das Nações Unidas surge em 1945 como uma tentativa de criar um espaço de negociação, de trocar a política da guerra, a política militar, pela política da diplomacia, da negociação. Você sentar à mesa e tentar resolver os conflitos desta maneira. Nem sempre é possível, obviamente, que nós vimos depois do fim da Segunda Guerra Mundial uma série de outras guerras e conflitos, mas de todo modo foi um avanço importante do ponto de vista civilizacional, do ponto de vista de se manter um diálogo permanente entre povos muito diferentes e distantes. Um outro ponto muito importante que também está na nossa apostila da semana 4 é a questão dos direitos humanos. A Carta, né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Muito motivada essa Declaração dos Direitos Humanos pelo que aconteceu no chamado Holocausto, que foram os campos, foi a política de extermínio de populações, de genocídio, ou seja, de extermínio calculado de povos e de populações, sobretudo na Alemanha nazista, nos territórios dominados pela Alemanha nazista, nos campos de concentração, que eram campos de extermínio onde milhões de pessoas foram mortas. O objetivo dos campos de concentração era exterminar seres humanos. Então a Declaração Universal dos Direitos, os direitos humanos, ela traz muito nesse cenário da influência e do impacto profundo do chamado Holocausto, extermínio dos judeus e de outros povos e minorias nos campos de concentração da Alemanha nazista. São direitos básicos pela dignidade humana, que vão desde saúde, educação, segurança, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de tratamento, liberdade as liberdades de não ser preso ou perseguido ou violentado por sua cor de pele, então falamos do racismo, por sua orientação sexual, e aí nós falamos que, por exemplo, nos campos de concentração da Alemanha, homossexuais eram presos e mortos, considerados, né, sub-humanos ou sub-raça, ou humanos inferiores. Ou seja, existe um princípio humano que deve ser levado em conta em todas as sociedades, e existem órgãos que vigiam isso, que informam em determinadas sociedades como é que isso está sendo tratado. Então hoje nós temos uma discussão muito grande
principalmente no Brasil e outros países, que uma ideia de que direitos humanos servem somente para proteger bandido. E, na verdade, é uma coisa muito mais profunda, uma coisa muito mais importante do que simplesmente isso. São as questões mínimas de dignidade e aquilo que afeta principalmente os inocentes. Por exemplo, um presídio. Um presídio em más condições significa que uma pessoa inocente que vá presa vai ficar em péssimas condições naquele lugar. Ainda que seja um criminoso, dependendo do seu crime, dependendo da sua situação, é um lugar que vai piorá-lo muito mais do que uma possibilidade de mudança. Um hospital ruim, um hospital onde não há condições de tratamento, uma pessoa vai e fica internada num lugar desse, isso fere a dignidade humana de acesso à saúde, ao tratamento dignos. A escola, a, a violência que não permite uma pessoa ir e vir. E aí nós temos o desdobramento desses direitos humanos na questão da criança, do trabalho infantil, na exploração sexual. Nós temos no direito dos idosos a um envelhecimento digno. Então, todo esse debate com a criação da ONU e a Declaração dos Direitos Humanos tem a ver com o que nós estamos vivendo nos dias atuais, baseados em experiências que nós tivemos há não muito tempo na história. Nós estamos falando de 60, 70 anos atrás. Então é muito importante nós pensarmos profundamente essas questões e trazermos essas questões para a nossa sociedade de hoje. Quanto às atividades, eu chamo a atenção do número 1, que fala da logomarca da Organização das Nações Unidas, que tem ali o planisfério, os continentes, em formato circular, que é para colocar a ideia de que não há um centro, mas que o próprio mundo é esse centro de debates, não existe um país mais importante do que o outro, e ali você tem um louro, né, um símbolo da antiguidade também, da honra e da dignidade. A logomarca ela traz sempre a marca azul, né, que é uma cor que simboliza ao mesmo tempo a solidariedade e a paz. Então tem uma série de elementos, né, que são colocados na logomarca da ONU que colocam a ideia de que não existe um mais importante do que o outro, mas que todos são importantes, cada um a seu modo. Então essa seria uma das ideias dessa logomarca. E principalmente nas atividades eu chamo a atenção para o número 3, que fala sobre os direitos humanos, a declaração desses direitos humanos, e você falar um pouco do que você observa no seu bairro, na sua rua, na sua cidade, na nossa escola, que fere esses direitos humanos. O bullying, por exemplo, é uma das coisas que tem sido muito faladas recentemente, que ferem os direitos humanos. A prática de bullying. Tem outras questões como drogas, violência doméstica, exploração infantil. Então, tem uma série de questões que estão aí que nós temos que debater muito profundamente. E num cenário de pandemia, nós ficamos sabendo de mais coisas até pela internet, em dados estatísticos, hoje nós temos muitas pesquisas que levam isso em consideração. Então, procurem saber um pouco, mas falem principalmente da sua realidade, do que você observa e do que você gostaria que melhorasse. Vamos aproveitar que estamos em época de eleição e fale sobre isso, publique sobre isso, que é importante que nossos políticos, nossas autoridades, nossas lideranças ouçam o que a população, o que nós temos a dizer sobre a sociedade que queremos e sobre aquilo que nós não estamos à vontade na nossa atualidade. Certo? Boas leituras e espero que 2021 seja um ano bem mais humanizado do que este 2020. Um abraço.